Verso 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Aí agora ele vai começar a tratar para nós aqui a respeito de Diótrefes. Eu tenho até 10 ali, né? Ele vai começar a tratar aqui a respeito de Diótrefes. Enquanto ele elogiou bastante Gaio, agora ele vai criticar Diótrefes pela atitude. Olha o que ele diz. Eu tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Tenho escrito à igreja. Aparentemente aqui, João ele tinha escrito uma carta, ou várias cartas para a igreja, e Diótrefes recebia essas cartas e não havia lido para a igreja. Nessas cartas, com certeza, nós não temos o conteúdo dela, mas com certeza o apóstolo João estava dando instruções para a igreja, falando como deveria acolher aqueles irmãos, mas Diótrefes não reconhecia a autoridade do apóstolo João e não lia essas cartas para a igreja, não passava esses ensinamentos para a igreja. Por quê? Porque Diótrefes queria ter a primazia na igreja. Ele não queria que quem tivesse a primazia fosse João, ele não queria que quem tivesse a primazia fossem os missionários. Ele era egoísta. Ele queria para ele os elogios, a primazia de tudo. E o apóstolo João fala isso aqui de forma clara, ele fala, mais Diótrefes. Nós não sabemos muito bem quem é Diótrefes, não temos muitos detalhes a respeito dele, além disso daqui. Mas o apóstolo João diz, ele procura ter entre eles o primado. Ou algumas versões falam assim, ó, que gosta muito de ser o mais importante. Meus irmãos, primado, a palavra primado aqui, primazia, ela carrega a ideia de desejar ser o primeiro. Expressa a ideia de alguém que é egoísta, egocêntrico e interesseiro. Assim era Diótrefes, que estava impedindo os missionários, e impedindo os irmãos que queriam acolher, e que ainda não lia as cartas que o apóstolo João mandava com as instruções para a igreja. Porque ele não queria perder a primazia e deixar de ser o primeiro, e deixar que o apóstolo João, por exemplo, fosse aquele que fosse o supervisor sobre a igreja. Não queria aceitar os missionários chegarem na igreja, porque ele era um cara egoísta. A linguagem que sugere um demagogo que se autopromovia, que não servia a ninguém, mas que queria que todos servissem a ele. Tinha ciúmes dos missionários, tinha ciúmes de receber os missionários lá. Ele queria o primado. Agora olha o que Mateus capítulo 23, verso 11 e 12, Jesus nos diz. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, Cristo. Porém o maior dentre vós seja o vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Isso é o que Cristo nos ensina. Ele estava indo totalmente contra a palavra de Deus, tentando ser o maior, quando na verdade no nosso meio não existe o maior. Quem tem a primazia, quem tem o primado no nosso meio é Cristo. Nós somos todos servos uns dos outros. O maior é servo do menor, e assim por diante, o menor também é servo, todos somos servos. E ele não entendia isso. Olha o que a Bíblia vai nos dizer também em Filipenses 2, 5, 7. Qual que é o nosso exemplo de servidão? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Gálatas 5, verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Nós somos servos, nós não podemos seguir o exemplo de Diótrefes, que queria ter a primazia, e ele fala assim, ó, não nos recebe, não dá acolhida, equivale, ele não reconhece a minha autoridade. Quando o apóstolo João fala assim, mas ele não nos recebe, ele está dizendo, ele não reconhece a minha autoridade. E quando Diótrefes negava a autoridade de João, ele estava negando a autoridade de Cristo, porque João estava em nome de Cristo, era um apóstolo de Cristo, e a palavra de João era, sim, a palavra de Cristo. Isso é muito sério. Quando ele negava a autoridade de João, ele estava negando Cristo. E quando ele queria a primazia na igreja, ele não estava tentando usurpar o lugar dos missionários, ele não estava tentando usurpar o lugar de João, ele estava tentando usurpar o lugar de Cristo. Quem fez isso primeiro, quem primeiro tentou usurpar o trono de Deus foi Satanás. Diótrefes estava agindo exatamente como Satanás aqui. Porque a Bíblia nos diz, olha o que diz Colossenses 1, 16 a 18. Pois nele foram criadas todas as coisas, falando de Jesus, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, quer dominações, quer principados, quer potestades, todas as coisas têm sido criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Quem tem a primazia na igreja? Cristo. Quando alguém deseja ter a primazia
na igreja de Cristo, ele não está tentando usurpar o lugar do pastor João. Quando alguém olha para o pastor João e fala assim, um dia eu vou ocupar o lugar dele, um dia eu derrubo ele e vou ter uma igreja maior do que a dele, um dia eu vou fazer isso. Quando alguém pensa isso, quando alguém age assim, ele não está tentando usurpar o lugar daquele que está à frente liderando, assim como Diótrefes não tentou usurpar, não foi o lugar de João, ele tentou usurpar o lugar de Cristo, porque quem tem a primazia aqui é Jesus, quem tem a primazia em todas as coisas é Cristo.